Olá, bem-vindos ao workshop de técnicas de comunicação. Meu nome é Ed e hoje a gente vai continuar falando sobre criação de personagens ali, mas hoje está trabalhando a sistematização da atividade 2, ou seja, a gente está no finalzinho aqui da unidade 2, tá? Então olha só, a gente está aqui no Start Hora do Desafio, na unidade curricular Como se tornar resolvedor de problemas. E eu já falei para vocês que é o workshop de técnica de comunicação. Nós estamos aqui no finalzinho da atividade 2, a gente vai analisar personagens de jogos de RPG e identificar a influência da literatura fantástica nos personagens, né? Então vocês vão criar aí as personagens e vocês vão analisar as personagens dos colegas. Tem as habilidades que estão aí na tela para vocês e as competências também. Né? E aí o objetivo da gente é que vocês elaborem os profile cards dos seus personagens, né? A gente retomar aí os tempos verbais, o presente, o passado para falar das personagens e alimentar os glossários com as palavras novas, né, que vocês usaram para descrever as personagens que vocês criaram, né? Então, aqui na sistematização, a gente pede que você compartilhe o seu profile card e apresente para os colegas, né? E aí vocês podem apresentar em grupo, né? Vocês consideram a formação aí, né, que vocês fizeram, colocando também, fazendo inglês e português, né? E tentar apresentar de maneira dinâmica a estratégia que vocês pensaram, né, de criar personagem, a gente analisar tudo. Lembrando que essa sistematização também a gente vai retomar isso lá quando a gente estiver lá na atividade 5, que vocês vão produzir um vídeo. E neste vídeo vocês podem depois, né, na sistematização da atividade 5, aí vai refletir aí as etapas, né? Então é legal você fazer um log, né? Fazer assim, o que vocês pensaram inicialmente, vai anotando, né? Vai anotando tudo que vocês vão pensando, todo o processo ali para depois vocês apresentarem isso na atividade 5 também. Então é legal vocês fazerem como se fosse, o log é como se fosse um diário, né? Então tudo que vocês foram pensando ali vão ir colocando essas atividades, tá? Eu mostrei na aula passada, né? E depois o Mauro, a Tayana, a Fabiana, eles comentaram aí também sobre outras estratégias de criar as personagens, né? Então a gente criou essa personagem aí, a Mary Help aí, tem uma referência aí. A gente colocou algumas características dessa personagem, né? No quiz, assim, a gente tem aqui uma pergunta aí sobre a personagem também. E aí a gente vai colocar também aqui algumas maneiras de você descrever que a gente viu na aula passada, né? A gente colocou a história dessa personagem, que a gente comentou um pouquinho, né? E a gente depois trabalhou nas aulas anteriores como descrever essas duas personagens aqui, né? E aí depois que a gente cria essas personagens, a gente vai colocar também os profile cards, vai criar profile cards diferentes. Tem um videozinho que a gente vai passar para vocês agora, que é como você criar uma personagem que não seja você. Então é muito bacana esse vídeo, a gente vai assistir ele uma vez agora. Depois eu quero que vocês comentem aí no chat também sobre esse vídeo aí, o que vocês conseguem colocar dos conselhos da Karen. Vamos lá, video time and we'll be back. Hey y'all, and welcome to Spare Room. I'm Karen Terry, and today we're going to talk about how to play a character that's not like you. Do you ever find yourself in a place where you keep playing the same character over and over, or do you maybe find that your characters slowly morph into this alternate universe version of yourself? If that's the case and you're looking to potentially change that, then this video is for you. So if you haven't done very much self-discovery type exercises in the past, the first thing I'm going to recommend is to sort of do something like that with a character. So think about whatever setting it is that you're working with, whatever roleplay you're about to apply to, whatever it is. And first, let's make a character that is literally you in that setting. The reason why we're doing this is because after you've made that character, we now have a template to compare the character you're actually going to use to that character. If you don't have a particular setting that you're working with for this and you're just sort of making a character without a setting in mind yet, what I recommend doing is watching my character symbolism video. I'll link that up in the card over here. Yeah, I'll link that up in the card. So go watch that, and instead of doing it via a setting, pick out the symbols that represent yourself, and we can use those for the compare activity that we're about to do.
Now that you've got the template for the you version, go ahead and make your character. Then what we're going to do is put the you version and the character side by side and compare and contrast those two different characters and make a list of what is similar and what is different about the two characters that you've just made. Now ask yourself, is there enough differences for you to be happy with this character? If there's not, then consider what things are similar that you'd be willing to change about this character. If you're struggling with this exercise, another thing that might be helpful is instead of creating yourself as a character, create like a friend or a relative or an acquaintance as a character. The reason why this can be useful is because it's much easier to see the strengths and weaknesses of someone else than it is to see the strengths and weaknesses of yourself. So if you've created yourself as a character and they don't really have any weaknesses, then maybe redo the activity, but instead of you, do with a friend. And that way you've got a character now that has explicit strengths and weaknesses, and you can compare the you character to that and think a little bit more deeply about yourself and what changes you might want to make to the character you ultimately end up using. If you do all of this, it's really going to help you make characters that are a lot more dynamic. And it's also going to help avoid creating those flawless characters that become uninteresting to your partners. So essentially, this is some stuff that we can do during the character creation process. But what about once you actually start role-playing? It's really easy when employing those improv skills, instead of reacting how the character would react, to write how you would react to that situation. So how can we avoid this? The first thing to remember is your character is not a reflection on you. The actions your character takes don't say anything about you as a person. So if you are the sort of role player that gets really anxious about your character upsetting other characters, remember this. And most role players aren't really going to care about you upsetting their character. What they're going to care about is playing against another character that's really dynamic and interesting. Also, having a proofreading strategy is a great way to avoid this. So after you've written your post, before you post it, go ahead and read back through it and make sure that you still think this is really how the character would react. If you're unsure, go back and read your character bio. Maybe if you've picked out symbols for your character, like we talked about in that previous video, go look at those symbols. Did the thing that you wrote in your reply match that bio? Did it match those symbols? Maybe why or why not? It can also be really helpful to use some of the techniques that I talked about in my Finding Inspiration video. So if you have some of those like playlists or Pinterest boards or things like that, regularly go review those so that it's fresh in your mind what the original inspiration for that character was. And I'll link that video up in the card as well. And while you're doing all of this stuff, remember it's perfectly okay for your character to change as you roleplay them. In fact, they probably should, because they should be shaped by the experiences that they're having, just like a person is. So the thing that we're avoiding is the character slowly morphing into you. We're not trying to avoid the character changing over time. So what if you want to write a character that's radically different from yourself, that you can't write simply by observing others in your real life situation? Perhaps that means something like playing a character of a different background or different sexuality or different gender. Or maybe it's something a little bit more complicated, like playing a character from a different time period than yours. This is when you'll need to employ research. If you're talking about research within a modern setting, the best thing I know to do is turn to YouTube. There are YouTubers from literally every walk of life. You want to know how life is in a particular country, there are YouTubers in that country. If you are maybe, straight and cis and you want to know more about life of an LGBT person or vice versa, there are YouTubers talking about that particular life. And if it's a modern setting, then getting a modern perspective is important, and you're going to get that from real people on YouTube. So what I do in those situations is I find a vlogger that fits kind of what I'm looking for with the character, and I'll go and watch their backlog of content to get an idea about what kind of opinions they have, how they portray themselves, kind of where they're coming from in their lives. And this is a great way to help the character feel authentic without accidentally slipping into your own assumptions about how the world works.
Now, of course, if you're not writing in a modern setting, then instead of going to YouTube, we're talking about researching that particular time period. So that's going to be things more like reading books about it, looking at articles, looking at historical studies, archaeology, things like that. So if you're writing about those past time periods, just keep that in mind and use the appropriate resources for that time period. Another technique that you can use to keep yourself on track and keep your character from morphing into a version of you is to give yourself accountability. And the best way to give yourself accountability is tell a friend. So tell your friends what it is you're trying to do with that character and what it is that you're trying to improve on specifically. Even if it's friends that aren't necessarily going to call you out on it, you still need to tell them, because what that's going to do is, even if they're not going to call you out, you know now that the information is out there and you're more likely to stick to it, because even if they're not going to call you out, you still know that you told them and you know that they notice. Now, of course, if you do have a friend that's going to call you out, absolutely tell them, because that's an even better situation. But if you don't, that's okay. Just telling anyone will help. And then the last thing to remember is practice makes perfect. If you have always played self-inserts, or if you have always played a certain type of character, breaking out of that is going to take time and effort. So be patient with yourself and keep practicing. Olha só, muito bacana, né? Então vocês viram aí que quando a gente está criando o personagem aí, né? Tem um link aí para vocês. O canal da Karen, ela explica bastante esta questão, né, de como vocês podem criar uma personagem que não seja você, porque a gente cai nessa armadilha aí, né, de sempre criar um personagem, né? E aí a gente pensar um pouquinho também, né, quando a gente pensa em até literatura mesmo, né, quando a gente cria um personagem, o narrador, ele não é o autor, né? A gente pode pegar, por exemplo, José Saramago. José Saramago, os personagens deles e as obras que ele cria são totalmente diferentes da postura dele que ele teve durante a vida, né? Então a gente consegue entender os personagens assim. Você pega as obras de Machado de Assis. Essas obras, elas são escritas em primeira pessoa. Ele não viveu aquilo para conseguir colocar. Às vezes pode ter alguma coisa da experiência ali, mas você tem aquela coisa da gente fala, né? A gente está no universo fantástico. A gente não vai conseguir falar, eu não consigo falar sobre que eu não vivi nada do universo medieval, mágico, clérigo, etc. Mas a gente consegue falar pela experiência que a gente tem do que a gente leu. Então, sempre lembrem disso, né? Que o narrador não é a personagem, né? O narrador não é, e também não é o autor. Né? O autor bom, ele consegue criar um personagem, criar um narrador que não seja ele. E vocês vão ver isso também, né? Vocês que precisam criar personagens que sejam um pouquinho diferentes de vocês, para ficar mais interessante, né? E ela falou também dessa questão de você usar, né, os vídeos, usar experiências de outras pessoas, de outros países, né? Então você consegue também entender isso, e também de o seu personagem sendo modificado pela narrativa, porque assim a vida faz isso com a gente, né? A gente vai vivendo as coisas e essas vivências que transformam a nossa personalidade até, né? E ela falou também, né, da questão de você falar de outra pessoa, que você consegue estabelecer ali, se alguém vai te cobrar de você terminar aquele projeto, tá? Então é interessante aí da gente também, a gente lembra que esse componente também é um componente de linguagens, então vocês podem praticar um pouquinho de inglês também, ouvindo aí a Karen, tenta assistir de novo o vídeo, coloca sem legenda ou não lê a legenda dessa vez, tentar pegar as palavras novas aí que ela usa na criação de personagens. Podem usar esses termos para o seu glossário, certo? Bom, vamos voltar lá nos personagens. Então, olha só, a gente tem aqui, né, ó, falando para vocês o que vocês podem fazer, né? Quando a gente vai criar os personagens, né? Então, vocês podem elaborar, dar uma olhada nos Profile Cards. Eu falei na aula passada que vocês podem fazer download de alguns deles, né? Que tem o do Dungeons & Dragons, por exemplo, né? E usar também o Padlet, né? Que o pessoal da Seduc fez um Padlet já com vários personagens. E vocês podem criar o Padlet da sua escola também, né? Vocês podem colocar seus personagens todos ali também. E aí vocês podem ir analisando uns aos outros, né? Vamos agora fazer aqui a descrição dessa personagem. A gente começou na aula passada, né? A gente falou um pouquinho aqui de como é que a gente usa para fazer a descrição. Vocês podem colocar no chat também o que vocês conseguem fazer aqui dessa descrição dos personagens. A gente colocou esses dois, né? E a gente falou também
né, desse texto aqui. Vamos fazer uma revisãozinha agora de passado, mas se vocês tiverem uma história para um desses dois personagens, podem colocar também, e até essa personagem que eu coloquei. Olha só, quando a gente vai falar dessas personagens, a gente vai falar da história da personagem, a gente pode usar o passado, né? Então, ela nasceu, she was born, né? Ela cresceu, she was raised, ela foi criada, né? Foi criada pela avó aqui, eu tinha colocou. Então, became, está no passado, né? Então, olha só, Mary comes from a long lineage of clerics. She was born in the North Mountains and she was raised by her grandmother, who became famous after the Great Battle of the Old Kingdom. Since she was a child, Mary knew she would have a hard time to stop being overshadowed by her grandmother. Fiz a leitura aqui para a gente praticar um pouquinho de inglês. Então, olha só, ela vem, comes, né? Então, aqui eu usei presente, por quê? Porque eu estou enfatizando ainda que ela está viva. Ela nasceu, she was born. Ela foi criada, she was raised. Foi criada por, raised by, né? Became, se tornou. E aí depois a gente tem since she was a child. Olha só, isso aqui é importante. Desde que ela era criança. Então a gente usa também o passado e aí a gente tem algumas marcas de texto que a gente pode usar, que é desde, né? Ou depois, after, né? Então a gente consegue colocar algumas marcas de tempo também para você criar o seu texto. Agora só, knew, ela sabia, she knew, she would have, ela teria. E aqui, quando a gente usa esse would aqui, é quando a gente chama isso aqui de conditional, né? Mas aqui nesse caso aqui, a gente quer dizer que ela teria que fazer alguma coisa, mas às vezes o texto, né, a gente coloca o teria porque não pode ser que isso não é verdade. Então você pode criar também dúvidas no seu texto quando você escreve, tá? Então, was born, né? A gente coloca aqui. Se eu quiser criar uma outra personagem, vamos pegar aqui, eu coloquei que ela é um clérigo e ela nasceu ali no norte. Posso criar uma outra personagem, por exemplo, vamos colocar aqui esse arqueiro aqui, depois vocês podem sugerir aí no chat que nome que a gente dá. Eu posso colocar aqui, né, para a gente dar um contraste, então, não vou dar o nome aqui. Quero falar que ele nasceu no sul. Posso falar, he was born in... Aí eu posso falar onde ele nasceu, né? Eu posso colocar aqui, se eu coloquei lá que tem montanhas no norte, eu posso colocar que tem praias, litoral no sul, né? In the South Coast. E aí eu já dou um contraste entre as personagens. Eu tenho uma personagem do norte, eu tenho uma personagem do sul. Eu tenho uma personagem que cresceu na neve, eu tenho um personagem que cresceu quase na praia. Mas ele não é um surfista porque a gente está falando de medieval. Então eu posso colocar, he was raised, ele foi criado por quem? He was raised by, você pode sugerir aí, né, no chat. He was raised by quem? Quem criou essa personagem, né? E aí como é que foi os objetos dele? Qual a história desses objetos, né? Então, he has a crossbow, he has a crossbow. Ele tem aqui um arco e flecha aqui, né? Given, dado por quem? Given by quem deu esse crossbow para ele. Então a gente vai criando uma história, a gente cria uma história para as personagens, né? E aí, como vocês viram na aula passada com a Fabiana, você pode dar uma história também para os objetos, que é importante ali você colocar o objeto também no contexto, porque depois no meio da partida você não falar assim, tirei uma espada. E de onde veio essa espada? Né? Então tudo isso. Bom, daqui a 40 segundos a gente começa a interação. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. A gente aguarda vocês também no workshop, né? Se você tiver ali, coloca lá a hashtag no Centro de Mídias, né? Para você participar das nossas aulas também. Se você criou a personagem, quer que a sua personagem apareça aqui nas aulas, também mande pra gente. Eu tô lá no YouTube, tem as redes sociais também, eu no Centro de Mídias, Centro de Mídias SP. Marca lá que a gente consegue, vai falar, entre em contato com vocês para vocês aparecerem aqui na aula. Aguardo vocês então.
Hoje também à tarde tem a reprise desse primeiro pedaço, tem mais interação. E na sexta-feira a gente continua falando aí do workshop de técnica de comunicação. Vejo vocês semana que vem ou na próxima aula. Até mais.